seguimos aqui agora com a opinião de Boris Casoy a respeito dessa condenação ao ex-procurador Deltan Dallagnol. E na defesa de Lula, não é, Boris? Eles são enfáticos, né? O texto é grande, mas dizem no fim que a indenização é apenas um símbolo da reparação histórica que é devida ao ex-presidente. Bom, primeiro, o presidente não é considerado inocente em todos os processos. Alguns processos foram anulados por razões formais, por razões de mecânica processual. A mecânica processual foi errada, ouviram antes quem deveria ter sido ouvido depois, eles foram anulados e recomeçaram novamente. E, antes disso, passaram por vários tribunais, foram aprovados, alguns inclusive pelo Supremo, que depois mudou de posição. E por que tudo isso? Tem um contexto histórico, um contexto político. O procurador Dallagnol, o juiz Moro, resolveram fazer cumprir a lei e levaram um susto, como a população toda levou, quando algumas figuras do poder até confessaram, sofreram acusações, devolveram dinheiro roubado da população, milhões e milhões. São vários os casos, os processos estão aí. E Dallagnol e Moro foram arietes, estiveram na frente, arrombaram as portas blindadas da corrupção brasileira, envolvendo políticos, envolvendo empresários, que são bandidos travestidos de empresários, e parlamentares, e alguns funcionários públicos que tinham altos cargos em estatais brasileiras. Era a Lava Jato. Só não erra quem não faz. Claro que deve ter havido, pode ter havido erro nessa questão que o Dallagnol foi condenado, provavelmente a sentença é razoável, ela, enfim, técnica, juridicamente há uma razão, mas não se pode pegar e tentar anular todo o espectro da Lava Jato, como está se tentando anular, baseado em alguns erros, tanto de Moro como de Dallagnol e outros procuradores, Bretas, etc. O que está acontecendo? É como um organismo que reage, no caso, a invasão, por exemplo, da Covid no organismo é uma invasão ruim, então o organismo reage. Esse é o contrário, é um organismo da corrupção reagindo contra uma invasão da lei. E você vê todo esse pessoal, inclusive o pessoal que devolveu o dinheiro, está solto e a grande maioria deles está com seus direitos políticos absolutamente reconquistados, vão participar das eleições como se nada houvesse acontecido. Como se nada houvesse acontecido. Eu mostro isso desde muito tempo, quando percebi que ia haver essa reação. Pegaram Moro por falhas que houve, pegaram ele pela parte, pegaram Dallagnol pela parte e decidiram que isso é o todo. Ou seja, o Brasil perdeu uma oportunidade de julgar
várias pessoas que dilapidaram os cofres públicos. Eu queria contestar o Bruno Salles, Data Vênia Bruno Salles, na questão do Celso Daniel. Questão do Celso Daniel e Toninho do PT, eu estou acrescentando, ainda permanecem obscuros, Quem vê o processo do Celso Daniel percebe com clareza que ele não foi alvo de bandidos comuns, ele foi torturado. Houve algumas, eu não me lembro exatamente quantas, 7 mortes das pessoas do entorno desse crime. A polícia técnica mostrou que o automóvel em que ele estava não poderia ser acessado facilmente, porque só se alguém abrisse, né? Um suposto assassino foi morto na cadeia, até garçons que serviam, enfim, há mistérios, e tem um grande mistério. O perito que estava examinando o caso e que tinha chegado, pelo que se sabe, à conclusão que Celso Daniel tinha sido torturado antes de ser morto, esse perito apareceu suicidado em seu escritório e os peritos da polícia, pelo menos ao que se sabe até agora, que eu sei, não conseguiram apurar como esse homem se suicidou. Alguém fala de um veneno que não deixa sinais, um veneno aplicado nele que não deixa sinais. Aí já tem uma história de que tem um agente cubano, etc, etc. As histórias não são simples e, no contexto disso, resumindo, há uma violentíssima reação daqueles que estavam no poder, montados no dinheiro roubado da população, que conseguiram se livrar e estão voltando para esses mesmos lugares. É com você, Elisa. Obrigada, Boris Casoy.